Presta atenção. A gente falou sobre batismo, né? Batismo pelos mortos. E o que acontece quando você se batiza pelos mortos? E que o batismo pelos mortos era praticado pelos essênios. Eu já pratiquei. Agora eu comentarei sobre a missa do sétimo dia. Cadê a pessoa? A missa do sétimo dia é o seguinte: tem a missa do sétimo dia, a missa do 30º dia, mas não existe a missa dos 100 dias, dos 200 dias. Por que a missa se encerra com 30 dias? Porque existe uma crença antiga, e eu acredito nela, isso é uma crença dos ancestrais, que quando a pessoa morre, ele tem 40 dias aqui na Terra ainda. É um direito dele, né? Mas às vezes a pessoa está magoada, ou está triste, e quer ir embora logo, né? Então ele vai embora logo, vai com 10 dias. A minha tia, ela foi embora com 40 dias certinho, tia Luzia. Minha mãe também. Até os 40 dias ela apareceu demais. E isso acontece. E você que está me ouvindo sabe do que eu estou falando. E isso acontece com maridos, com mulher, com mãe. Minha mãe até os 40 dias apareceu muito para mim. Ela apareceu andando dentro de casa, é uma coisa incrível. Minha tia Lulu, tia Luzia, tia Lulu, ela apareceu no dia que morreu. Na hora que ela morreu, ela veio aqui em casa, né? Então, minha tia Lulu. E minha mãe, ela ficou aparecendo até os 40, depois 40 diminui mais. Então, a missa de sétimo dia faz parte dessa crença antiga, que a gente não vem de vez assim, estou aqui, e também não vai embora, vai embora, não. Existe um tempo de entrada e um tempo de saída nesse cosmo, nessa dimensão. Então, nós passamos um ano para nascer. Está entendendo? Tantas semanas para o coração bater. Então, do jeito que a gente não vem de vez, aí também não vai embora de vez. A carne é do mesmo jeito. A carne, ela passa 30 dias crescendo, mesmo morta. Quem morre tem as unhas que crescem, tem a barba que cresce. Todo defunto de 30 dias tem a barba grande. Por quê? Porque cresce a barba. Existe a missa de um ano, né, pastor? A missa de um ano eu desconheço. Eu conheço mais a missa do sétimo dia, né, e a missa de 30º dia. A missa de um ano, quase ela não é feita. Quase ela não é feita. Só se a família quiser mesmo, né? Mas é mais saudade. Mas durante 40 dias, o morto, a alma do morto continua por aí. E aí há essa crença. A missa de sétimo dia, que é a mais famosa, aí depois vem a 30º dia, né? E assim por diante. Essa missa é para abençoar esta alma que está indo embora, né? Eu não sou contra, não. Não é para invocar a espírito, é para abençoar a alma do antequerido. Isso é igreja católica, a nossa mãe. Se o espiritismo pratica, aí é com o espiritismo. Nem tudo que o espiritismo pratica é errado. Está entendendo? Não é falar com o espírito, bater papo, dormir, fazer sexo com ele. Não. É uma missa para a alma de fulana. Uma missa para a alma de cicrano. Eu não sou contra a missa de sétimo dia, nem a de 30º dia. É muito penosa. Geralmente eu não vou. Quando a pessoa me convida, eu não vou. Eu digo alguma coisa. Eu não gosto não, que é muita pena. Mas ela está por ali, a alma está por ali. Tá? Porque os antigos sabem disso. Do jeito que a alma não vem de vez, ela também não vai de vez. E isso não é comunicação com mortos, adoração de mortos. Isso é uma missa para uma pessoa que morreu, que a pessoa ama, né? Então, essa crença que os mortos não vão de vez é notória. E aí, existem períodos energéticos que a alma pode voltar. Uma das provas disso é quando Jesus morreu, os caras se levantaram do túmulo e foram visitar os parentes. Mas como é que eles levantaram do túmulo? Levantaram um zumbi assim? Não. Eles levantaram em espírito e foram visitar seus parentes. Está na Bíblia, no livro de Mateus. Ou Mateus era espírita,
Ou Mateus sabia alguma coisa, porque Mateus era essênio. É o único livro escrito em aramaico, é o livro de Mateus. É o livro mais confiável do Novo Testamento, é o livro de Mateus. É o livro mais original que tem do Novo Testamento, é o livro de Mateus. O segundo livro mais original é o livro de João. O resto deixa na dúvida. Não, bem, são confiáveis, mas deixa uma duvidazinha maior. O livro de Mateus e o livro de João são os livros mais confiáveis do Novo Testamento. E aí, no livro de Mateus, nós encontramos que quando Jesus Cristo morreu, houve uma explosão de vida e os caras se levantaram do túmulo e foram visitar os parentes. Eles não foram para o bordel, não foram para o cabaré, não foram tomar cerveja. Eles foram visitar os papá. Foram visitar o quê, rapaz? Os papá, os parentes. Então, ou os crentes rasgam a Bíblia, ou eles vão ter que acreditar na Bíblia que um cara se levanta do túmulo e vai visitar os parentes. Isso é notório. Agora sim, sobre comunicação com os mortos, nós podemos falar, né? Tem seus perigos, porque às vezes um demônio pode se apresentar em forma de morto, mas existe esse negócio. Gente, existe, não adianta tampar o sol com a peneira. Não é porque o pastor disse que não é, mas todo mundo sonha com a mãe, todo mundo sonha com o pai. Que hipocrisia da moléstia dos cachorros é essa? Até os pastores sonham com o pai que já morreu, sonham com a mãe que já morreu, conversando com eles. É o diabo, que apresentou? Não é! É a mãe, é o pai. Agora, se a crença resolveu limitar tudo ao diabo, então Moisés é o diabo. Porque Moisés se apresentou a Cristo e Moisés estava morto. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo. Agora, se levantou uma crença, por quê? Se levantou a crença. Se levantou a crença porque tem realmente diabo que vem na forma da mãe e do pai. Aí o cara diz, não, tudo é diabo. Sonhou com o pai? Diabo. Sonhou com a mãe? Diabo. Não, peraí, rapaz. Peraí. Não é assim. Se eu não compreendo algo, eu digo, eu não compreendo. Porque tem tanta coisa que a gente não compreende, mas que existe, existe. E todo crente sabe disso. É porque a gente é teimoso. A gente, essa coisa é do espírita. Essa coisa de espírita. Não é coisa de espírita, está na Bíblia. Se está na Bíblia, está na Bíblia. Né? E vou dizer mais, vamos falar sobre o purgatório. Ela quer que fale, pastor, e a missa para o purgatório? O purgatório é uma doutrina católica, mas tem na Bíblia. Tome! Eu vou dizer o quê? Que não tem na Bíblia? Onde é que está escrito na Bíblia o purgatório? Eu digo, tá? Bem, não é como a Igreja Católica diz, mas é um tipo de purgatório. E aonde é que está na Bíblia? Cristo morreu e foi para onde? Cristo morreu e foi para 2 lugares. Primeiro lugar, ele foi para o paraíso. Segundo lugar, ele foi para a mansão dos mortos, pregar para as almas que estão em prisão. Alma em prisão, alma penada, alma purgando os seus pecados. Tome, tome, tome. Então, velho, então, meu irmão. Gostou, gostou? Tome! Tirai as almas do purgatório e levai todas para os céus. Não tem aquela reza, né? Como é o nome dessa reza? Tirai a alma dos purgatórios e levai todas para os céus. Como é o nome? Me diga o nome dessa reza aí. A mansão dos mortos seria um tipo de purgatório. Porque tem a mansão do morto, onde o morto está tranquilo. E existe a Bíblia fala, Jesus Cristo, no livro de Mateus. Olha Mateus entrando aí de novo. Jesus Cristo morreu e foi para o paraíso. Depois ele foi para a mansão dos mortos. Ei, Cristo não tem o que fazer, não? E ele foi pregar para as almas que estavam em prisão. Ele foi pregar para as almas que estavam em prisão. Ele foi pregar. Aí o crente, o teólogo, diz, ele foi pregar para mostrar que os cabas estavam lascados. Ei, vocês estão uididos. Vocês estão uididos. Eu morri e vocês vão tudo para o inferno. Desgraça, miséria. Não. Está errada essa teologia. A teologia diz assim, Berkoff, que ele foi lá pregar na mansão dos mortos, mostrar que os caras estavam udidos, e tome, que tudo ia para o inferno, todo mundo ia se lascar. Não! A Bíblia fala que ele morreu, foi para a mansão dos mortos, chegando lá ele foi para as almas que estavam em prisão, e pregou para as almas que estavam em prisão. Agora a tradução é nossa. Pregou o quê? Pregou o quê? Ei, almas, vocês estão lascados mesmo? Se lasquem! Vocês vão tudo para o inferno agora, desgraça, miséria. Aí as almas, nós já está no inferno.
É, não tinha lógica, velho. Bem, eu não estudei teologia, eu estudei 5 anos de teologia. Aí o pastor dizia, não, ele foi pregar para os mortos, para mostrar que os mortos estavam unidos. Isso não é a personalidade de Cristo. Cristo não ia na mansão dos mortos pregar para os mortos, dizendo, vocês estão ferrados mesmo, suas desgraças, suas misérias, condenado. Você acha que Cristo ia fazer isso? E para que Cristo foi na mansão dos mortos pregar para as almas que estavam em prisão? Para que Jesus Cristo foi para prisão? Prisão! Ele foi dizer, eu morri, vocês vão sair daí, tá? Os acordos que vocês fizeram lá, os pactos, quando terminar, vocês vão para o céu. É porque existe assim, a teologia crente diz que é só ela. A teologia católica diz que é só ela. A teologia judaica diz que é só ela. Eu não acredito nisso. Eu acredito que nós somos homens e erramos. E a nossa teologia pode estar furada. Para que Jesus Cristo foi para a mansão dos mortos? Humilhar aqueles pobres coitados que estavam com a faca na bunda? E o demônio com um facão. E o Jesus Cristo, eu sou Jesus, eu morri por vocês. Não, por vocês não. Vocês são as desgraças, vão morrer, ó. Vocês estão lascados mesmo. Aproveita a faca na bunda aí que depois vai vir fogo. Vocês vão para o inferno, miséria. Aí a turma, nós já tá no... Peraí, velho. Me diga, isso tem lógica? Lógica teológica? Não tem. Para que Jesus Cristo foi pregar na mansão dos mortos? Para que, bah? Para que, bah? Para dizer que eles iam ser livres. Ou não? Então, queira ou não, existe uma treco-treco do purgatório. Não é assim como a Igreja Católica fala, que o cara tem que sofrer para se purgar e tal, mas existe algo parecido. Alma penada, crente diz, não existe alma penada. Cristo falou, alma que estava presa, penada. Penada. Ou seja, o cara fez um acordo com o diabo, fez alguma coisa ruim, ele vai penar. O diabo vai ter a alma dele como um cachorrinho pitbull. Agora não quer dizer que essa pessoa seja totalmente condenada, né? Espera aí que eu vou abençoar você, viu? Que eu não vou abençoar você agora no meio desse assunto pesado. Espera aí. Aí então assim, eu acredito em alma penada? Acredito. Eu acredito na mansão dos mortos? Acredito. Por quê? Porque está na Bíblia. E a missa do 7º dia? A missa eu acho que é válida. Porque é uma homenagem. Você não faz culto no aniversário de sua mãe que já morreu? É a mesma coisa. Então é uma homenagem e é também uma maneira da gente clamar a Deus por alguém que já morreu. Alma penada é aquela alma que cumpre pena. Ou seja, ela está debaixo do jugo da lei. Mas não quer dizer que ela vá para o inferno. Senão Jesus Cristo não ia lá. Não ia lá. Os anjos sabem disso. E ele é doido para o cara errar. Existe alma penada sim. A questão do purgatório seria mais ou menos isso mesmo. Ou seja, o cara fez uma cagada aqui na terra, então ele vai pagar de todo jeito. Ele vai sofrer. Mas não quer dizer que ele vá para o inferno. Porque talvez esse pecado que ele cometeu não seja o suficiente para levar ele para o inferno. Entendeu? Então assim, nós temos que ver as coisas com um olhar de aprendiz. Você acha que existe alma penada? Você acha que uma alma pode ir na sua casa, a alma da sua mãe, do seu pai? A Bíblia não fala que quando Jesus morreu, eles se levantaram do túmulo? Mas vai dizer espírita, espírita, espírita. Não, eu não quero saber se é espírita ou não. Eu não sou contra espírita, nem sou... Eu quero saber se está na Bíblia. Se está na Bíblia. Se tiver na Bíblia, eu acredito. Se não tiver, eu não acredito. Assim, morreu, vai direto para o céu, morreu, vai direto para o inferno, é muito simplista. Morreu o crentinho da Brebreia, morreu o crentinho da Batista, vai para o céu o bichinho. Morreu o católicozinho, não, peraí, velho, não é assim não, meu irmão. Peraí. Então Deus vai julgar nós, não vai?
não tenha medo do julgamento de Deus. Porque se Deus mandar a gente para o inferno, é para a gente ir mesmo. E agradeça a Ele e vá. Agora, o homem manda qualquer pessoa para o inferno. Só não manda a mãe dele. Eita, Não manda os parentes, não. Então, se tiver na Bíblia, eu acredito. Existe a penada? Existe. Existe mansão dos mortos? Existe. Existe esse período de 40 dias? Existe. Cristo passou 40 dias entre os discípulos. Por quê? Porque ele não passou 30, porque ele não passou 20, porque ele não passou 40. Por que Cristo não passou um ano? É uma lei. É uma lei. Ninguém vem para esse mundo assim, eu estou aqui. Também o cara também não vai embora de uma vez assim. Até a carne é assim. Um ano nós passamos para vir e um ano passamos para ir. A carne ela se consome dentro de um ano. Então é uma lei. Entendeu? A alma também. A alma tem as suas leis. E essa questão de contato com a alma, contato com pessoa que já morreu, eu sei que os espíritas usam muito, mas assim, nossa guerra não é contra espírita. Nossa guerra é contra demônios. Existe sim alguns demônios que se apresentam em forma de pai e mãe, principalmente demônios hereditários, mas você nota que não é seu pai. Você nota que não é sua mãe, porque o demônio ele pode se transformar numa pessoa até 80%, 85%. Ele não pode se transformar 100%. Vamos dizer que sua mãe tem cabelo liso. Aí se apresenta uma pessoa de cabelo cacheado, não é sua mãe. Vamos dizer que sua mãe seja loura, aí apresenta uma outra pessoa de outra etnia. Não é sua mãe. É porque ele não pode se transformar 100%. É uma lei também. Nós estamos afogados em lei. Nós somos uma lei viva. Você é uma lei viva. E então o homem passou a ser alma vivente. Agora, olha, nós estamos respondendo coisas polêmicas. Eu não gosto muito de coisa polêmica, não. É acender velas. Veja aí no nosso canal, acender velas, Joilson de Assis. Tá? Temos mais de 20 mil vídeos para você. Então, você dá uma visitadazinha, se inscreva. Dá uma visitadazinha, tá? Isso é uma honra para mim. Muito obrigado. Acender velas. Depende para quem você acende velas. Olha, Virgem Maria, esse pastor é macumbeiro. Eu sou não. Se eu fosse, eu dizia, eu sou macumbeiro e pronto. O que é que tem? O que é que tem, meu irmão? O que é que tem, velho? Virgem. Isso é a nova linguagem, meu irmão. Olha. O acender velas depende muito de para quem você acende. O crente fala que acender velas é pecado. Bem, mas não é acender vela é pecado, porque os judeus acendiam velas. E incenso nunca foi pecado. Incenso nunca foi, porque Jesus usava incenso no templo. Por que o crente diz que incenso é pecado? Depende do incenso. O incenso oferecido a chucaveira é pecado. Mas o incenso que é oferecido a Deus, não. Então a vela vai muito de para quem você acende a vela. A vela está na nossa cará. Cará porque eu estou falando em francês. Merci beaucoup. Uma hora depois. Eita, esse cara sabe falar francês mesmo, velho. Preste atenção, meu irmão. Acender velas vai para quem você acende. Se você acende uma vela para o diabo e outra para Deus, aí é outra coisa. Entendeu? Onde é que está na Bíblia vela? Gostei! Cíntia Batista, manda mesmo, Cíntia, manda mesmo. Se esse pastor velho não tiver como dizer na Bíblia, não acredite não. Onde é que está acender vela na Bíblia? Eu digo! Candelabro, são 7 velas. Epa! A vela vem do candelabro. O candelabro de Israel, como é o nome do candelabro de Israel? Como é o nome do candelabro? Como é o nome daquele negócio que tem 7 pontas? Ali, inclusive no ano novo, a pessoa acende uma vela por cada dia. O primeiro filho da casa, acende uma vela, né? Fernando Bartolomeu entende disso, que ele é judeu, cristão, né? Então os rituais judeus vai muito do candelabro. O candelabro representa isso, representa aquilo outro. Mas o candelabro é vela! Vela! Então, gente, aí no catolicismo tiraram o candelabro e botaram a vela. A vela vai da intenção da pessoa. Se você acende uma vela para o diabo vai gostar da vela. Mas se você acende uma vela para Deus, a vela significa iluminação. A vela significa Espírito Santo. Espírito Santo. É o manorá. Obrigado, Fernanda.
Fernandinho do Zóio Verde, ó. Manorá é o candelabro, e o candelabro é uma vela. Inclusive, muitos deles até hoje são 7 velas. Então a gente não pode dizer que vela é do diabo. Tem algumas velas que é do diabo. Algumas pessoas acendem vela preta, vela vermelha, vela azul. Acende para Exu, caveira, para o demônio, para o Satanás. Aí é do Satanás mesmo. Mas a vela é uma intenção. A vela é uma oração. E a vela vem do manorá. Manorá. Nem os católicos sabem disso. Ah, pastor, eu acendi uma vela, o bicho veio para cima de mim porque você acendeu para o bicho. Você tem que acender para Deus. Agora não quer dizer que estou mandando você acender vela não, tá? Vige, vige, vige. Vige, vige, vige. Agora sim, gente. Tudo vai da sua crença, né? E vai da sua intenção. Vai da sua intenção. Isso é notório. A pessoa pode dizer, acender vela é do diabo. Mas se você acender para o diabo, a vela vem do manorá. Só recapitulando para você entender. Tem muitas coisas que nós condenamos na Igreja Católica que não é pecado. Condenamos o lava-pés, Jesus lavou pés. Condenamos o incenso, Jesus e Deus usavam incenso. Condenamos a vela vem do manorá, e dentro da igreja de Deus, lá no templo de Israel, tem a manorá, às vezes 1, 2 ou 3 manorá. Entendeu? Agora tem que ver se o incenso não é oferecido a deuses, que esses incensos que a gente compra por aí é oferecido a Shiva, é oferecido a outros deuses estrâmbios, deuses estrâmbios. Então, acender uma vela é uma intenção. O que representa a vela? O Espírito Santo, sua alma. Acender uma vela. É como acender um altar. Você não acende o altar? O altar é feito com o quê? Fogo. Mas se você fizer um altar para o diabo, como o rei, marido de Jezabel, o marido de Jezabel fazia um altar para Deus e outro para o diabo. No altar de Deus ele matava um cordeiro, no altar do diabo ele assava crianças e comia. O marido de Jezabel, da onde vem aí o canibalismo humano dessas religiões satânicas? Vem dos sacrifícios a um Deus chamado Deus Baal Peor. Esse Baal Peor é o cão dos infernos chupando manga. E ele é adorado agora no carnaval, Baal Peor. Então preste atenção. Eles assavam e comiam. Entendeu? Por isso que aqueles caras que atacaram Israel, assaram e comeram. Isso faz parte da cultura dos deuses do mal. Então assim, se você acende uma vela para o diabo e acende uma vela para Deus, então você está errado. E se você acende uma vela para o diabo, aí é com você. Você gosta do diabo, fica com ele. Né? Mas se você acende uma vela para Deus, aí é outra coisa. A vela é uma intenção. E no mundo espiritual dos sonhos, vela é pessoa. A vela representa o quê? A vela representa o Espírito Santo. A vela representa a sarça que ardia e não se consumia. Eu sei que existe a idolatria. Aí ninguém vai negar que existe idolatria, né, gente? Existe idolatria no meio dos crentes. Existe idolatria. E às vezes não é idolatria. Não é idolatria. Quando eu pregava nos sítios, às vezes tinha pessoas que ficavam com roupas minhas. Camisa suada, roupas minhas. Mas por quê? É idolatria? Pastor, pois não é não que os apóstolos faziam isso com os apóstolos. Então tudo vai da intenção, gente. Se uma pessoa acende uma vela para Deus, é para Deus, lembre-se. Agora se a pessoa vai encher caveira para o demônio é outra coisa. Mas a vela é bíblica, é do Manoá. Deu para entender? O problema, pastor, é o mau uso das coisas. Sim, aí chegou onde nós estávamos falando, menina. Aí chegou, entendeu, menina? Agora sim, às vezes o crente, ele diz, é do diabo, cagar, é do diabo, mijar, é do diabo, tudo é do diabo. Não, calma, peraí. A nossa igreja mãe tem muito defeito. Mas eu vou dizer, com a idade que a igreja mãe tem, os defeitos que ela tem não chega nem a metade dos nossos defeitos. Tudo que tem de errado na igreja mãe, tem de errado na nossa igreja também. Tudo. Pastor, mas tem padre errado. Tem pastor errado também. Tem pastor leve
tem padre leve. Então, leve, tá entendendo? Leve trai, entendeu como é a coisa? Existe o mal e o bem em todos os lugares, na igreja também. Mas a igreja mãe tem muita coisa, tá entendendo? Muita coisa. Batismo, por exemplo. A pessoa disse que batizar criança é errado. A igreja presbiteriana batiza criança. Tome! Logo os teólogos são metidos. E existem algumas igrejas batistas que batismo é pouco, né? Mas a igreja chamada igrejas metodistas e calvinistas. Todas elas batizam crianças. Sabia dessa, não? Sabia, não? Algo de batizar criança é do diabo. A igreja presbiteriana batiza. A igreja metodista batiza. A igreja luterana batiza. Tome, tome, tome! Então, assim, entre o certo e o errado, a gente tem que parar. Entre o certo e o errado está a intenção. Entendeu? Está a intenção. A intenção é que vale. É muito boa, pastor, essas informações. Sim, você vai ver as coisas diferentes. Eu quero broncar com a imagem dos católicos. Não precisa broncar, não. Os católicos são meus irmãos. Dá para ser. Tá lá a irmãzinha acendendo uma vela para Jesus. Ela não está acendendo para o diabo. Ela está acendendo para Jesus. E se acender para São José? Bem, São José é o padrasto de Jesus. São José é o diabo, é? Eu quero que você me diga, São José é o diabo? Diga! Se você tiver coragem, você diz, São José é o diabo. Não. São José não é o diabo. São José é o padrasto de Jesus. Tá? Ô glorioso São José. Agora existe muita coisa errada e certa, gente. Entre o errado e certo, Cristo falou, não dá para tirar o joio do meio do trigo porque está tudo misturado. Entendeu? Tá lá a velhinha, ô Jesus, eu vou acender uma vela para Nossa Senhora. Aí lá vem um crente, é do diabo, é do cão, é do diabo, é do cão, é do diabo, é do cão. E vê na Bíblia o Manorá, o Manoá, vê acendendo o candelabro, as 7 pontas do candelabro, no ano novo, no mês de outubro, que é o meu ano novo judaico. Olha, o filho primeiro é que tem que acender cada vela, cada um dia, cada uma vela, os 7 dias do primeiro dia do ano, do mês de outubro. Então, meu amigo, que vale a intenção. Que vale a intenção. Por exemplo, eu comprei uma velhinha que acendia uma vela para os 3 filhos que ela tinha. Ela mora no sertão. Agora tem que ter cuidado com vela para não pegar fogo na casa, né? Mas de noite você podia passar no barraquinho dela, que ela era viúva, morava no meio do sertão, sozinha, rapaz. Uma mulher corajosa danada. Mas ela tinha um facão, meu pai, um facão. Se fosse mesmo um revólver, né? Mas ela ia para a igreja, aí os irmãos, pastor, diga, essa velha, ela vem para a igreja, ela é dizimista, tudo direitinho, parece crente, mas ela não é crente não. Eu digo, o que é, hein? Aí ela está na festa, rave, é? Não, pastor, é que ela acende uma vela. A irmã fulana foi dormir uma noite lá, ela acendeu 3 velas. Para quem? Não sei, eu digo, Aí, pode passar lá de noite que você vê as telhas brilhando. É as 3 velas que ela bota de noite. Qual é a cor da vela? É branca. Aí um dia vem, pastor, obrigado, até a semana que vem, viu? Qualquer coisa eu tô no meu barraco. Vá lá no barraco comer uma carne de sol assada na brasa. Olha, mas eu gostava demais de comer carne de sol lá assada na brasa. E era assada com os dedão da vela. Acho que o sabor é nos dedos. Ela pegava o fogo lá. Todo mundo gostava dessa velhinha. Mas a igreja falava porque ela acendia 3 velas para os filhos. Aí um dia lá fui comer uma carne de sol assada na brasa, com gosto de cinza. Não sei por que essas velhinhas cozinham tão bem. Minha mãe cozinhava bem demais. Mas o senhor não é velhinha não, mas cozinha bem, né? Aí ela jogava a carne lá, às vezes escorregava da trempe, chamada trempe, caía, ela pegava. Espera aí, meu filho! E eu gostava de comer, sabe o que ela fazia? Que mais nunca comi, eu vou atrás, eu vou no bofe. Eu gostava de comer bofe. Ai, que gostoso demais! Bofe? Já comeu bofe, já? Aí eu tenho um namorado chamado... Não é esse tipo de bofe, não. É bofe. B-O-F-E. Aí eu pensei que era meu namorado. Não. Bofe é por mão. Mas é uma delícia, velho. E ela fazia bofe. Ela sabia que eu gostava de bofe.
Ela fazia bofe, jogava na farinha, a gente passava na farinha, cortava, mas é gostoso demais comer bofe, né? Aí eu digo, mas dona vovó, aí puxando conversa, né? E disseram que a senhora acende vela. Ela disse, pastor, os crentes não gostam não. Eu quero ser crente, mas não paro de acender a minha vela não. E essa vela para quem, vovó? Hã? Aí ela disse, é para os meus filhos, para Deus iluminar o caminho dos meus filhos. Eu acendo uma vela e oro um Pai Nosso para o meu filho. Pastor, mas não me mande parar não, pastor. Aí eu digo, não, vou mandar não, continue. Mas os irmãos da igreja mandou parar. Eu digo, mas os irmãos, eu sou o pastor da igreja, eu digo, não pare. Ela ficou tão contente, velho. Tome bofe em mim, tome bofe. A velhinha dos dedão. Ai, meu pai do céu. Bofe com farinha não tem coisa melhor. Você espeta assim, e mais com a mão da velhinha. Eita, a mão da velhinha que dava o sabor. Ela passava no sovaco assim, ó. Vigi! Ela passava a mão no sovaco e pegava o bofe. E não tinha luva, não. Que negócio de luva, rapaz? Isso aqui dá sabor, meu irmão. E aí, ela disse, mas foi o primeiro crente que disse que vou não parar. Eu digo, não, aí, faça o seguinte, deixa para acender, só quando. Mas eu acendo todo dia, pastor. Às vezes vem uma menina dormir aqui, aí fica vendo. Eu digo, põe acenda, se dane. Acenda mesmo. Acenda e ora um Pai Nosso pelos filhos dela. Os filhos dela moram no Rio de Janeiro. Todos bem-sucedidos, graças a Deus. Essa velhinha já foi embora, né? Mas ela tinha esse exemplo. Ela tinha lá o filhinho dela, outro filhinho. Mas eu fiquei pensando, Israel fazia isso. Por exemplo, no ano novo, o filho acende as 7 velas. São 7 dias. Aí o filho do Fernando Bartolomeu vai lá, acende a primeira vela. Aí no outro dia, o filho do Fernando, que é o primeiro filho e único, né? Acende o segundo. Né? Devia ter mais um filho. Não sei porque gente boa só tem um filho. Fernando é um superdotado. Olha aqui o sapo. Fernando Bartolomeu de Itajaí. Então, quando chega no 7º dia, o filho dele vai lá e acende. Pronto. Isso é pecado? Não é. Isso é judaísmo. E por que a velhinha acender uma vela para os filhos é pecado? Mas tem umas velhinhas, meu amigo. Eu acho que quando eu ficar velho, eu quero ficar um velho legal. Eu sou meio abusado da vida, mas eu quero ser um velho legal. Agora, o cara já é velho e é chato. Eu quero ser autoridade. Mandar na minha véia. Cá, moleque, já vou, vem logo. Eita, mas eu quero ser legal, Então, assim, ela ficou muito contente. Às vezes, quando ela ia na igreja, pastor, tem bofe lá em casa. Que naquela época não tinha geladeira. Aí o que fazia? Pegava o bofe, botava sal e botava para estender que nem roupa. Aí o sol batia no bofe, aí ele não apodrecia. Quem que lembra desse tempo? Você chegava na casa da velhinha, tinha lá uma banda de poico no sol, parecia roupa. Uma carne de sol no sol e o bofe. E tripa de boi. Tripa de boi assada é muito boa. Ela botava as tripas assim, parecia pano. A senhora está coairando, a senhora está fazendo... aí o sol bate no bofe, aí o bofe não apodrece por causa do sal. Olha, sal grosso. Então ela acendia todo dia uma vela para o filho, para o outro filho e para o outro filho. Morava no Rio de Janeiro, lugar perigoso. Eu quero, se Deus me der a graça de um dia ficar velho, eu quero ser um velho legal, tá? E quero ser safadinho também. Tem que ser um velho safado. Vige. Então assim, preste atenção. É pecado essa velha acender a velinha pro filho dela? Não me diga, eu estou sendo leso, eu estou sendo idiota. O que João de Assis é um hipócrita? Ele é um traca-traca? Não. Eu estou te mostrando na Bíblia que não é pecado. É questão da intenção. Agora, se você não gosta de católico, de padre, é outra coisa. Você é livre para gostar de quem quiser. Mas eu não vou dizer que é pecado só porque eu não gosto de padre. Mas eu gosto, tá? Colocava a carne na banha, carne na banha, a banha do porco, ninguém nem sofria do coração. Quando alguém vinha sofrer do coração, já era com 90 anos. Hoje, esses óleos rei de soja acaba com as pessoas, entope tudo. Óleo de soja. Mas também, quando não se tinha banha de porco, banha de porco só quem tinha era fazendeiro, ou pessoas que tinham muito porco. Aí você estendia como é o nome? No negócio de pano.
Eu gosto do bofe seco assado, na brasa ou frito. Olha, tu gosta, finalmente. Aí eu amo bofe. Peixe, cabeça de peixe. Quando eu chego lá em Menegilda já providencia um peixão para eu comer. E ela cozinha a cabeça e dê a cabeça do pastor Joilson. Aí eu bebo aquele... Eu bebo aquela cabeça, olha. Carne de charque é bom, né? Mas o bofe é o pulmão do boi. O boi é um bicho sagrado. Até o cocô, o rabo e a pimba do boi funciona. Serve para tudo. Tudo no boi é sagrado. O boi é um bicho sagrado. Quem trouxe o boi para o Brasil foi aquele Souza, né? Souza. Ele trouxe 4 boi. 4 boi. E a colonização do Brasil dependia do boi. Porque eles soltavam um boi e eles iam andando por onde o boi ia. Porque o boi sempre anda por lugar seguro. Sabia dessa não? Como é o nome do cara? O cara que trouxe o boi para o Brasil? Deixa eu botar aqui. Eu esqueci o nome dele. Foi o único colonizador que teve sucesso. O outro foi comido, outro morreu lascado de miséria. O cara lá do Espírito Santo morreu num naufrágio. O Bispo Sardinha foi comido com ele. Mas esse cara, ele era meio misturadozinho assim, mas... Como é o nome dele? Souza, Willa de Souza. Colonizador, Cocó, Loló, Nini, Zazá, Dodô, que trouxe, que eu escrevo tanto em francês que eu esqueço de falar em português. Cocó, Loló, Nini, Zazá, Dodô, que trouxe 4 bois para o Brasil, 4 bois para o Bradibo, 4 bois para o Brasil. Depois você estuda a história desse cara, tá? Ele tem as partes positivas e as partes negativas. Eu recebo a parte positiva dele. Cadê o nome dele? Afonso de Souza! Afonso de Souza foi quem trouxe 4 juntas de boi para o Brasil. E o Brasil foi colonizado, bem sucedido, graças ao boi. Olha a festa. Graças ao boi. Porque o boi, Portugal não tinha dimbebo para comprar. Então ele teve uma ideia, eu vou levar 4 juntas de boi e eu negocio com os fazendeiros os filhotes dos boi. Todos os bois do Brasil vieram desses 4 boi. Eles vieram colonizar o Brasil. Então chegou esse cara aí, esse colonizador chamado... Como é o nome dele? Afonso de Souza. Ele foi o melhor e mais bem sucedido. Ele usou algumas coisas. O boi ele negociava com índio, negociava com branco. Eram 4 bois. 4. Se eu não me engano, 3 fêmeas e um macho. Eita! Aí a parte positiva foi essa. Quem trouxe em 1500 e Lara foi esse Afonso de Souza. Afonso de Souza teve muitas qualidades boas. Ele teve algumas broncas com a igreja, mas ele era filho bastardo, ele tinha tudo para ser derrotado. Mas ele fez de tudo, porque ele era filho de um padre com uma nobre. Eita, padrinho safado! O padrinho estava na necessidade, né? Aí a nobre, eu sou nobre, mas eu queria ser uta. Epa! O padre, eu posso te ajudar. Você está necessitada de oração. Olha, eu tô muito necessitada. Tome! Afonso de Souza era filho de um padre extremamente nobre. O cara falava idiomas, o cara era um dos nobres da igreja. E uma nobra da família Reaba. Aí ele é chamado filho bastardo, porque ele ficou sem etnia, né? A mãe dele foi para a missa, aí o padre estava lá, um padre bonito, que nem aquele padre da televisão, daquele da Baibona. Ai, que padre! Pastor, dá para arrumar um serviço de faxineira com aquele padre? Cala a boca, mulher! Eu vou arrumar um serviço de faxineira com um padre de 90 anos, padre Chiquinho. Não! Eu quero com aquele padre da televisão, eu quero ser faxineira dele. Epa! Sem nenhum interesse, Sem nenhum interesse. Menina do céu!
Pode ser com ele, pode ser com aquele fortão, que tá bem fortão, que tava chupado, né? Agora ele tá fortão. Ah, não, eu vou arrumar o trabalho de faxineira para você, com aquele bispozinho, aquele velhinho, o que segura a vara. O bispozinho que segura a vara, tá bom? Não, eu quero com um padre bonito ou aquele outro fortão. Que isso, rapaz? Oxe, eu quero ser faxineira, por favor. Epa! Aí a mãe de Afonso de Souza era uma nobra, mas essa nobra estava subindo pelas paredes. Oxe, estoura, tá? Isso tudo estoura. Virgem Maria. História é boa demais. Eu gosto de história porque ela é espiritual demais. Aí ela foi rezar. Padre, eu estou subindo pelas paredes. Ai, eu estou lascada. Aí o padre disse, o que eu posso fazer pela irmã? Qual é a oração que você quer que eu faça? A oração de joelho. De joelho é melhor! De joelho é melhor! Aí foram orar os dois de joelho, ó. Virgem Maria! Epa, que safadeza da pílula é essa, velho? Safadeza ou não, nasceu Afonso de Souza. Eita, que oração, velho! Oração profunda. Ai, meu pai! Virgem Maria! Era. A bichinha, meu amigo, tava necessitada de oração. Aí o padre disse, você quer que ore como? De joelho. De joelho é bom, né? Epa! Tome! Aí nasceu Afonso de Souza. Aí Afonso de Souza ficou entre a nobreza e a lasqueira. Afonso de Souza estudou um pouquinho na escola dos padres, a mãe rica, o pai lá padre, mas era bastardo, o padre não podia ter filho, E ele ficou nesse meio tempo. Sabe o que ele fez? Como ele era príncipe, ele disse, eu vou botar para lascar. Aí começou a participar de guerra, de colonização, de briga com os francebas. Começou a participar de briga com os franceses, ele ganhou na porrada. Afonso de Souza ganhou a vida na porrada. Ele foi, o quê? O rei destrua os franceses, ele agora vai destruir os franceses. Destrua o fulano, agora! Aí ele ganhou o título de nobreza no cacete. Afonso de Souza. Aí o cara veio e botou uma bomba. Bomba la bomba. Bomba. Afonso de Souza, sim, eu tenho uma bênção para você. Aí disse, qual é? Para você dominar o Brasil. Agora nós temos dinheiro, nós está tudo lascado. Os franceses estão querendo tomar o Brasil, a Holanda está querendo tomar o Brasil. Está uma putaria danada lá no Brasil. Vai lá para o Brasil, sem dinheiro. Tem dinheiro não. A gente já está perdendo lá na África, lá em Angola, Moçambique, os caras estão metendo cacete em nós. A França está querendo entrar em Portugal, a Holanda está querendo tomar a Ilha da Madeira. Afonso de Souza, o que você pode fazer? Aí Afonso de Souza, eu vou botar para lascar, vou botar para uder. Olha, e a igreja vai ajudar? Bem, a igreja ajuda porque os holandeses são protestantes, a igreja não quer que o Brasil seja protestante. E aí, não tem nenhum ourozinho, não. Não, nós tem um navio para você. Agora tu se vira. Agora, se você pegar tu no meio do caminho, aí é com você. Aí Afonso de Souza, rapaz, Afonso de Souza foi de lascar, velho. Afonso de Souza foi de lascaba. De lascaba, foi. Ele enfrentou tudo e todos. Bem, tem a parte positiva e a parte negativa, tá? Estou citando a parte positiva e vou citar a parte negativa. Aí Afonso de Souza, olha, lá no Brasil tem índio canibal, comeram o bispo sardinha, que o nome do bispo era sardinha, os índios pensaram que era para comer, que tem ômega 3, aí comeram o bispo sardinha, comeram o colonizador lá do Espírito Santo, o outro começou a tomar cachaça, se lascou todinho, o outro se perdeu, a maioria, 70% dos colonizadores do Brasil se lascaram. Aí lá vem Afonso de Souza. Eita! Filho bastardo, ganhou a nobreza na porrada, na guerra. O bicho era bom de guerra e um bom administrador. A igreja não gostava muito dele, que tinha esse negócio antigamente de filho bastardo, né? Mas ele não era mais bastardo porque ele ganhou nobreza. Ele não era muito ladrão, não. Não era ladrão, não era. Ladrão eram os outros, né? Mas aí o que ele pensou?
Aí ele, prepare o navio! O cara era macho, velho. Eu vinha nada. Ave Maria, pro Brasil cheio de guerra, cheio de gente querendo comer o cara. E sem dinheiro, pô. E aí? Aí Afonso de Souza disse, preparem o navio! Aí, não tem marinheiro. O que, rapaz? Não tem marinheiro, não. Maria. Aí voltou para o rei de Portugal. Ô, só me dá um navio sem marinheiro, como é que eu vou navegar? Tem um velhinho lá que conhece as estrelas, mas o velhinho não tem força para levantar o mastro, entendeu? Não tem força nem para levantar. Mas o velhinho conhece as estrelas. Sim, mas o velhinho, um mastro daquele tem 200 quilos. Aí eles te vira. Sabe o que é TV? Te vira. Lasqueira, velho. Ó, ele tava com um navio, sem tripulação, tinha só uns 2 ou 3 velhos que não levantavam mais nada para trazer ele pelas estrelas. Tinha um navio, né? E cadê a tripulação? Aí o rei disse, ó, tem uns caras aí da igreja que tá preso para ser enforcado. E as cadeias estão cheias de gente. Eu te dou autoridade. Se eles não te obedecer, pode matá-los. Mas como é que eu vou dirigir uma galera dessa? Essa galera tudo contra a polícia, contra tudo. TV, sabe o que é TV? TV, se você quiser. Aí ele foi na cadeia e disse, atenção! Os caras, atenção a merda, não quero saber de nada. Vamos para o Brasil! Ou vocês vão para a forca, porque aí tinha todo tipo de gente, tinha até masturbeiro. Todo tipo de gente tinha nas cadeias. Vocês escolhem morrer pela igreja ou pela coroa ou vir comigo para o Brasil. Eu tenho autoridade de matar vocês. Se vocês não me obedecerem, eu matarei vocês. Aí ele já preparou umas 5 espingardas boas, contratou um babão. O babão era com 2 ou 5 espingardas. Se eu disser morre, você já atira na cabeça do cara. A galera, essa merda, eu vou oferecer para vocês índias peladinhas, que não tem cabelo no sovaco. Nem um pingo de cabelo, não. Só a nata, ó. Eu matei a minha mãe, outro, eu matei meu pai, eu derrubei o altar da igreja. Só tinha nata, velho. Só porque a nata, tinha uns caras também que era crente no meio, judeu. Tinha judeu no meio também, porque era pecado ser judeu na época. E o resto era nata. Eu roubei 2 bancos, matei 5 policial, matei o primo do rei, eu não tenho medo, não. Aí o cara disse, Afonso de Souza disse, ó, vocês vão comigo, mas um pio de vocês eu mando vocês pro inferno. Tá ouvindo? Que nada, meu irmão. Tem uma coisa, tem um bocado de índia lá sem cabelo nu. As bichonas. Vige. Mas, rapaz, não tem nada mais forte para homem do que mulher, né? Aí os caras, onde é? Eu posso ter quantas? Quantas você quiser. Aí ele já entrou em contradição com a igreja. Ei, peraí, velho. Quantas você quiser, eu dou. Aí chegou o nariz perto do cara e disse, agora você vai me obedecer ou morre, porra. O cara não obedece ninguém, não, Afonso de Souza. Se não obedecer, eu meto uma bala na sua cabeça. Agora, se você me obedecer, eu te dou mulher e dinheiro. Eu não estou fazendo nada mesmo. Como é que eu tenho que fazer? Vá para um navio. Aí ele trouxe, sabe quanto? Ele arrumou 600 renegados. Só natinha, só. Eu me lembro dos 7 homens e um destino. Você gosta desse programa de manhã? Porque você fica sabendo das coisas, né? 600 renegados, porque os 7 homens e um destino eram 7 ladrões, né, que resolveram defender uma vila e tal, e morreram defendendo uma vila. Tu é o quê? Eu sou judeu. Eu não me ajoelho diante de padre, não. Tá aqui para morrer? Tô. Morrer de forca. Então tu não vai morrer mais, não. Tu vai pro Brasil. Agora, se me desobedecer, morre. Agora, se me obedecer, você pode ter quantas mulheres quiser, quanta terra você quiser. E o babão de lado, ele contratou um babão, que esse babão era babão mesmo. Ele nasceu já babão, ele já nasceu segurando no saco do pai, que era um puxa-saco. Olha, o teu filho gosta de brincar com as bolinhas. Ele já nasceu babão. Ele tinha um babão de lado dele, que ele dormia, até para ele dormir com a esposa dele, o babão estava de lado.
Era, Afonso de Souza. Babão hereditário. Assim, ele já nasceu, em vez dele pegar no peito da mãe, ele pegou no saco do pai. Esse é puxar saco mesmo. Ele ficava... E aí, ele formou um exército de 600 renegados, velho. O cara disse, Afonso de Souza tá doido, vai pro Brasil sem dinheiro, com um monte de ladrão, bandido da pior espécie que tem. Eu sei que tem gente que tá sendo punido pela religião, que não é ladrão, mas tá tudo no meio, velho. Aí eles, bora pro Brasil. E o velho lá, as estrelas para chegar no Babibo. Aí ele fez aquela reunião antes. Atenção, vamos para o Brasil, uma terra muito rica, abençoada, cheia de ouro. E eu dou tudo para vocês, ouro. E lá tem mulher, lá no Brasil. As mulheres de lá, elas gostam de fazer sexo. As europeias não gostam não, é uma vez por mês. Lá elas brincam toda hora e não tem cabelo no sovaco. Epa, isso deu uma tesão nos caras. Como é que mulher não tem cabelo no... Como é que pode? As daqui são tão cabeludas que elas pisam com os pés, elas pisam. Eita! Aí, sim senhor. Agora saiu do meio! Saiu do meio! Sai do meio, babão, sai do meio, pô. Sai do meio, não atiro. Babão era... O cara tem que ter um babão desse, rapaz. O cara, nem um pastor, eu vou arrumar um babão desse. Sai do meio, que o pastor Joilson vai passar. Sai! Ó, epa! Os pastores de libertação têm babão, sabia? Todos eles têm babão. Mas isso já... Quem trabalha com a igreja de libertação sabe disso. Não tem um pastor de libertação que não tem um babão. Eu tenho a minha babona, tá? A minha babona é Alcione. Epa! É até bom que essa babona aí a gente tem um acordozinho com ela. Epa! Eu levo ela para onde eu quiser. E ela ainda me serve assim, com carinho. Epa! Tem que ter. Pastor de libertação tem que ter um babão. Todos eles. Oi, meu amor. Babão desde quando? Você é minha babona. Nunca fui. Você é, porque você não quer admitir, tá? Nunca fui. E nós temos um acordo, tá? Que bom que os outros babão não posso dormir com ele na cama e com você eu durmo abraçado. Né? Aí é bom, né não? Aí é bom, né não? Todo babão, todo pastor de libertação tem um babão. Todo. Eu digo o nome e digo o babão, mãe. Quando eles andam, é o babão. Sai do meio, rapaz, deixa o bispo passar. Pá! É mesmo, tô dizendo a você, o bispo vai mijar, o babão fica na porta. Tô com a mão limpa, viu? Tô com a mão limpa. E você é minha babona! Você é minha babona, me defenda! Me defenda, tá? O pessoal não é porque Joilson anda com a mulher, porque ela é minha babona. Agora é uma babona assim especial, tá? É melhor do que babão macho. E aí, o babão lá, saiu do meio! E Afonso de Souza, sai do meio! Sai! 4 vacas. 4 vaquinhas. 3 fêmeas e 1 macho. Mas há também na história quem diga que foi 2 machos e 2 fêmeas. Por quê? Se o macho morresse, aí ia ficar só fêmea. Então, 2 machos e 2 fêmeas. Novinha, as vacas ainda eram virgem. Olha, eu vou dizer para você, em lugares, porque o pastor de libertação, ele atrai a pessoa. Mas também atrai filho de rapa. Atrai doido. Então, o pastor de libertação, ele tem que ter um babão. É obrigado. Isso, eu digo o nome da igreja e digo os babão. Missionário, apóstolo, bispo, eles têm o babão deles. E os babão é tudo armado com pistola, viu? Por quê? Porque o pastor de libertação ele lida com demônios. É um fiel escudeiro, Não está errado, não. Eu trabalhei muito com o pastor de libertação, todos eles têm um babão. Até no banheiro, quando o cara vai pro banheiro, o babão fica na porta. Mas tem que ser um puxa-saco de natureza, do coração. Então, entrou 4 vacas, 2 vacas e 2 boi. Eu acho que é isso mesmo, 2 vacas e 2 boi. Aí ele veio para o Brasil, chegou no Brasil, não tinha dinheiro para nada, mas quando as vacas começaram a reproduzir, ele começou a utilizar os bezerros da vaca. Tinha um fazendeiro lá, não quer dizer lá, tal, uma vaca era caríssima. Para você ter ideia, uma vaca lá custava o quê? 50 mil, 80 mil reais hoje, 100 mil reais. Porque a vaca é leite, carne e bebê. E a vaca era mais cara, era o dobro do preço do touro. Olha, que interessante, né?
Não pode ir sozinho, não. O pastor de libertação não pode andar sozinho. Se andar, tem que andar armado. Isso aí é notório. Quem que disser que é mentira é porque não conhece esse mundo aí, não, tá? Então, sem dinheiro, só com um barco e 600 renegados, ele chegou no Brasil. Aí chegou para os renegados e disse, não quero... já estava a igreja, já tinha padres. Aí ele disse, não quero problema com padre não, tá? Porque a igreja tem muita força. Quantas mulheres eu posso ter? Quantas você quiser. Eita! Esses 600, cada um deles arrumaram no mínimo 5 mulheres. 5! E por ano, era mais ou menos, para cada renegado desse, 100 filhos. Saía comendo todo mundo. As índias gostavam, os índios, né? Virou harém. Virou harém. Aí os filhos que já nasciam reproduzindo, e ele reproduzindo boi. Dessa forma, Afonso de Souza conseguiu colonizar o Brasil. Sem nenhum centavo de Portugal, que Portugal estava lascada. Portugal não estava conseguindo sustentar Moçambique, não estava conseguindo sustentar os países da África, muita guerra. Sem gente, Portugal estava sem gente, e a França atacando Portugal. Olha, e a igreja chegou, o padre chegou e disse, aí, meu irmão, Afonso, que negócio errado é esse, velho? Teu povo aí, cada um tem umas 50, 60 mulheres. Não. É assim, eles têm só uma, mas as outras são amigas. Amiga, tá tudo buchuda. Não, rapaz, isso é conversa, isso é fake news. Aí ele começou a dar a jogada, e a igreja querendo excomungar ele como um líder, e ele, seu bispo, sua bênção, seu bispo. Eu estou sabendo que a província que você domina está crescendo muito. Sim, seu bispo. Inclusive, já mandei fazer 5 igrejas para o senhor. Bom, muito bom. 5 igrejas, agora arrumo 5 padres, viu? Mas eu estou contra você. Porque os cabas estão comendo todo mundo, e tem homem lá que tem 20, 30 mulheres. Porque eles estão pensando que está no Velho Testamento. Estão pensando que está no Velho Testamento. Mas eu disse para eles, não coma todo mundo não. Entendeu? Eu disse, mas ele não quer obedecer, mas isso é muito fake news, isso não é verdade não. Você sabe que a nossa igreja só permite um casamento? Sim, eles são casados apenas com a Índia. As outras porque são amigas da mulher dele. Eita, pila, velho! Que jogada! Mas tem uma coisa, seu bispo, diga! Você sabe que a igreja não permite essa bagunça sexual! Isso foi tudo na Bahia. Foi na Bahia, foi. Mas, bispo, eu estou próspero, eu estou tendo muito boi. Eu trouxe uns 5 boi para o senhor. Inclusive, eu trouxe uma vaca japrenha para lhe dar leite para o senhor beber de manhã. E eu trouxe uns 5 boi para o senhor. Eu trouxe 3 fêmeas e um macho para reproduzir. O que, rapaz? O que, rapaz? Pode botar atrás da igreja aí, que o senhor vai ter leite, vai ter carne. Isso pode ser fake news. Esses cabas da internet ficam falando besteira na internet, rapaz. Tá vendo? Porque me disseram que tinha um cara lá que tinha 50 mulheres. Mentira, ele só tem uma, é porque as outras é as amigas. E as 50 estão buchudas. Mas você sabe que mulher, né? Mulher vai pra forró, volta buchuda, essas coisas. Ninguém sabe quem foi que... Entendeu? Olha! Eu trouxe um boizinho aqui pro senhor. Vem cá ver o boi, Afonso, o assunto é sério, Afonso. Afonso de Souza. Não, mas vem ver o boi aqui, ó. Eu fiquei, será que ele vai gostar? Será que ele não vai? Será que ele vai? Aí eu trouxe 5 boi aqui pro senhor. Ô, babão! Eita, o babão! O babão tava lá, cheio de arma. Tem uma arma no sovaco, outra na pimba e outra na bunda. Aí uma feria a bunda, outra feria a pimba e outra o sovaco. Aí o babão, sim senhor, Afonso de Souza. É pra matar o bispo? Não, calma, rapaz, calma. Porque eu pensei que era para matar. Eu não gosto de matar bispo não, mas eu mato. Não, mostra os boi que eu trouxe para ele aí. Aí trouxe os boi, o bicho, os boião, né, rapaz? E eles fazem agora esse boi vai emprenhar essas novilhas, já tem uma buchuda. O senhor bota aí atrás da igreja aí, ó, vai tomar leitinho, ó. Leitinho, ó. Vai ficar com bigodinho. E vai tomar coalhada é bom para saúde. Coalhada o senhor vai viver 100 anos, bispo. Essa história aí que o cara tá casado com 50, 100 mulher, 100 índia, é mentira. Isso é fake news da internet. Eu bem que desconfiei, eu achei que era mentira mesmo.
Seu povo mentiroso, não sei o que fazer, fica falando do banco, fica falando de rombo disso, isso é besteira. Bota os boi lá atrás, bota os boi, ô padre, ô frei, ô padre, vem cá. Aí os padres vinham, vai lá essa vaca aqui, bota comida pra ela. Obrigado, Afonso de Souza. Daqui um ano eu venho, tá? Fica ouvindo não, seu bispo, essas histórias de faca news, olha. Ô, paroco! Paroco é o cara que toma conta da paróquia, né? Paroco, pega aqui esse boi, rapaz. Ô, paroco 1, paroco 2. Aí os caras carregaram os boi lá pra trás. Tem mais, viu? Daqui uns 6 meses eu venho assistir a missa. Aí eu vou trazer mais uns 5 boi pro senhor. Que maravilha! Eu já estou vendo você, Afonso de Souza Santo. Eu acho que Nossa Senhora santificou você. Eu gosto muito de Nossa Senhora. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Eu estou vendo a luz de Nossa Senhora em você. Eita, o que um boi não faz? Olha! Aí quando ele chegava lá nas províncias, aí Afonso, coma todo mundo! Precisamos de beber, coma! Os caras agora, as Índias, faça fila aqui, Índia. Ei! Ele cortava. E com isso, Afonso de Souza foi o cara que mais teve sucesso. Foi ele que bronqueou contra os holandeses, foi ele que fez a Bahia crescer tanto. A Bahia já foi o maior estado do Brasil. E aí foi o maior e mais bem sucedido. E ele tem essa parte positiva, ele venceu no cacete, né? Ele tinha tudo para ser um derrotado, um renegado, porque antigamente, filho de padre era rejeitado. Ninguém queria filho de padre, entendeu? E ele era filho de padre. Mas ele disse, eu vou lutar e vou conseguir. Essa parte positiva de Afonso de Souza, ele... Né? E ele também fazia medo da igreja, ele dizia, se nós enfraquecer, vem aí os holandeses que são tudo crentes, e toma o nosso lugar. Esses cabas, eles estão assim, porque as índias, você sabe, a índia gosta, né? Aí as índias tá carentes, os bichinhos, para fazer um favor, ajuda as índias. Mas aí vem os bebês, vem os meninos são mistura de português com índio, aí eles vão ficar do nosso lado. PQP! Deu certo, velho! Já os holandeses eram cheios de frescura. Se o cara dormisse com a índia, era enforcado. Os holandeses eram. Eles eram evangélicos judeus e era muito na linha, muito na regra. Se um holandês daquele pegasse uma índia, ele era enforcado. Mas, ao contrário, na Bahia, Afonso de Souza dizia, pega todo mundo, véi! Nós precisamos de exército, pega! Os caras viviam que nem rei no harém. Olha, o sobrenome Souza vem de Afonso de Souza. Inclusive tem a cismária de Afonso de Souza. E foi essa cismária que garantiu o Brasil ser Brasil. Os holandeses vieram, tomaram conta de tudo que é canto, menos da Bahia, por causa dos Souza. E os Souza agiam em cima de filhos. Eles chegavam para os soldados dele, vocês estão com folga uma semana, vê se nessa semana você faz 8 filhos, 10 filhos, os caras, agora, velho. Porque ele, Afonso de Souza, acreditava assim, que o filho misto, vamos dizer, o filho é misto, é como eu não sou misto, sou filho de judeu com crente e católico. Eu consigo ter raiva de católico? Não consigo. Porque minha mãe era católica. Entendeu, velho? Entendeu a jogada de Afonso? Ele disse, ainda tem um filho, e o filho é meio índio e meio portuguesa, ele vai ficar do lado de quem? Vai ficar do lado dos portugueses. Então faça menino com força, meu irmão. E as índias cria. Então, em 1 ano, 2 anos, tinha um homem daquele que fazia 200 filhos. 200. Os cabas gostavam da luta na espada. Os cabas eram espada. E as índias, esses caras cabeludos só tomavam banho uma vez por semana. Eita! Cheiro de macho. Epa! Então o Brasil foi conquistado na dura espada. Epa! E o boi, onde entra o boi? O boi entra assim. O colonizador queria lugares seguros para andar. E o boi sabe o lugar seguro de andar. Então eles soltavam os bois e depois eles iam atrás dos bois.
E aonde o boi anda, fica o caminho. Então eles usavam o caminho do boi. Então por isso que se diz, o Brasil foi colonizado no caminho do boi. Entendeu? E às vezes o índio brigava, queria matar o português. O português, rapaz, mas tem uma vaquinha ali, a vaca boa, a vaca dá muito leite, os peitão. Aí trocava a vaca por uma índia, ia fazendo escambo. Então foi assim que Afonso de Souza conquistou o Brasil, sem dinheiro e sem apoio, mais ou menos, né? A igreja apoiou, mas sem apoio nenhum. E aí lascou, ou não, abençoou, sei lá, ou os dois, né? Mas é história estourada. E Afonso de Souza era o quê? Ele era católico. Era católico, era. Olha. E a ordem era, na frente do padre era, gente, se ajeite. O certo é a gente ter só uma mulher, tá? Esses meninos estão nascendo, padre, não é dos meus homens, não. E é de que homem? Sei lá, que é do Boto Cor-de-Rosa. E esse Boto Cor-de-Rosa é um safado, sai engravidando todas as mulheres do mundo, é o Boto Cor-de-Rosa. Aí quando ele chegava na tropa, ele, e aí? Olha, hoje é carnaval, é feriado, engravida todo mundo, velho, tô precisando de soldado, bora. Onde é que tem a tribo ali que tem mais mulher? Ali tem mais de 80 mulheres, engravida tudinho, velho. Os caras, hoje vai ter festa lá na tribuzinha, tome, um buchozinho, tome. E aí, engravidou quantas? Eu engravidei 3. 3? Ah, meu amigo, você é sargento, vai virar cabo. Aqui eu não quero um homem fraco, não. E tu, engravidou quanto? Engravidei 20. Ah, você é cabo, agora vai ser sargento. E o Babão, E o Babão fez filho, pastor? Fez, o Babão escolhia cada indona, Mas o Babão fazia filho perto de Souza, né? Porque Babão tem que ficar perto do babado, né? Ele ficava na moita namorando e olhando para Afonso de Souza, porque ele era o Babão. Ai, meu pai, Babão, tem que ter um Babão nesta vida. Dê-me um Babão, pelo amor de Deus. O Babão é muito útil. O Babão pode ser um puxa-saco. Epa! Só 5? Não. Afonso, eu engravidei 20. Final de semana foi 20. Engravidou, tá tudo buchuda. Bicho da espada boa, vem cá, chegue. Meninas, isso é que é botar o Brasil pra frente. Aí não nasceu essa frase. Vamos colocar o Brasil pra frente? Você não sabia, não, que essa frase veio daí? Olha! Epa! Tá botando o Brasil pra frente. Na espada. Epa! Esse cara aqui é bom de espada. 20, 20. Eu vou ficar por aqui, quando for pra semana, mais 20. Muito bom. Isso vamos botar o Brasil pra frente. Bora! Esse aqui vai ser tenente. Esse tem a espada boa. Tenente, o Babão. Anota aí, Babão. Sim, senhor. Tenente como é o nome dele? Tenente Tonhão. Tenente Tonhão. Pronto, aí, meu amigo, pode dar Índia com força pra ele aí. Tem até um cara chamado Pata Seca, que foi o homem que mais fez filho no Brasil, Pata Seca. 20 mulheres por dia. E ele ainda era casado, Ele ia para casa descansar com a mulher dele. O cara casado, fazia 20 filhos por dia. Pata Seca, o nome dele, Pata Seca. Por que Pata Seca? Porque tem uma crença naquela época que o homem que tem a canela fina é trabalhador. O homem que tem a canela grossa, a batata da perna grossa, é preguiçoso. Será que é verdade? Será que é mentira? Será que é verdade? Olha, a Pata Seca comia do melhor. Tem até algumas nobrezinhas que entravam na fila. Mas era a fila de 20 mulheres todo dia. A Pata Seca era o reprodutor humano. Ele teve até uns 500 filhos, Pata Seca. Era um cara de 2 metros de altura. Escravo do amor. E era. Vem cá, Pata Seca, 20 mulheres, tá, por dia. Agora você tem tudo, tem comida, tem tudo, tem até empregada. Mas eu sou casado, não tem problema não, a sua mulher deixa. Pata Seca era casado, incrível. 20 mulheres por dia e o cara ainda era casado e apaixonado pela mulher. Vai se entender o ser humano? Meu Deus do céu. Então, numa semana, ele pegava quantas mulheres? A semana tem 7 dias. 140 mulheres, velho! Esse era Tonhão mesmo, ó. Era Pata Seca, era 20 mulheres por dia. De vez em quando entrava uma nobrezinha no meio, só para tirar gosto.
Mas ele tinha uma mulher, quando ele chegava em casa, a mulher, já chegou, foi? Aí eu tô cansado, mulher. Cansado nada. Eu quero hoje de noite, tá? Eu tô cansado. Cansado o quê, pata seca? Só vive trabalhando, velho. A vida não é feita só de trabalhar. A vida é feita de amar. Eu quero hoje, tá? Já tomei banho pra isso. Tá bom, mulher. Deixa eu dormir um pouquinho aqui, tá? Ai, meu pai, essa pata seca nasceu pra fazer amor. Olha, aí a crença na época era o homem que tinha canela fina era trabalhador. O homem que tinha canela grossa era preguiçoso. Maria. Não tem aquele homem que tem as pernas bem grossas, parece de mulher? Aí, segundo aquela época, era preguiçoso. E o homem que tem aquela bolinha lá em cima e a canelinha bem fininha, velho, que parece que só tem osso, é trabalhador, segundo a crença da época, né? E aí Afonso de Souza chegava no ajuntamento dele. Atenção, pessoal, precisamos colocar o Brasil para frente. Coma todo mundo, bora! A mulher do cara diz, que é isso? Aí ele dizia, não, é a ordem do capitão, é a ordem de Afonso de Souza, eu tenho que cumprir ordem, eu sou um militar, tá? Era metralhadora. Olha! Pata Seca tinha 2,10 metros, era um negro Zulu, Aue, que é da tribo Zulu, tem narizes bons, são altos, e ele tinha uma extrema força, ele era um cavalo de força. Então, os nobres do Brasil escolheram ele para ter filhos grandes. Aí nasciam meninas de 2 metros, meninos de 2 metros. E os outros maridos tinham que permitir Pata Seca inseminar a mulher dele. Se não permitisse, ia pro chicote. Então, Pata Seca era mulher casada, mulher solteira, as viúvas, tudinho. Viúva, sou colonizador, sou viúva, meu marido morreu, vai lá para Pata Seca. Agora só ia na época da fertilidade, não ia brincar não, ia só namorar, era o melhor, tá na história, pode procurar aí, Pata Seca. Aí a mulher, você menstrua quando? Menstrua tal dia, você tá fértil tal dia, pronto, vinha tal dia para Pata Seca. Aí Pata Seca, aí tinha umas brancas no meio que era viúva, né? Aí o colonizador, vai lá, Pata Seca resolve. Pata Seca chegava 7 horas em casa, cansado. 20. Aí a mulher, esse homem só vive cansado. Eu quero amor, tá? Epa, mulher chata. Olha, eu te amo, meu amor. Meu amor nada, eu quero amor. Não quero saber não, a lua tá cheia. Ai, tá bom, deixa eu dormir um pouquinho, aí nós conversa, tá? Se estima de 500 a 1.000 filhos Pata Seca, tá? Eita, véi. Então, dessa forma, Afonso Souza, o Afonso de Souza foi o colonizador mais bem sucedido. E essa história toda foi na Bahia. Foi na Bahia. O Nordeste era o Brasil, né? E da Bahia eles soltavam os bois iam fazendo caminhada e eles iam pelo caminho do boi. Entendeu? Ia mais rápido, porque o boi ia arrancando os espinhos, ia passando por lugares seguros e eles iam atrás. Que história, hein? Quem gostou da história? Diga, pastor, qual foi a história que você mais gostou? Eu gostei do Pata Seca. Tem um Pata Seca aí pra mim? Calma, mulher! Calma! Oxi! Pastor, ainda tem descendentes de Pata Seca? Aí tem. Olha, mulher chata, né, pastor? Oxi, o cara... você amou 20, mas eu quero também, tá? Não é só as 20, não. Tem um do meu direito que eu casei com você na igreja. Não entrego pro padre. Aí eu não faço a comida. Nós já tem 5 filhos, eu quero 6. Ave Maria, tá bom, mulher, bora rezar. Fica de... Epa, bora. Tome! Olha, ainda tinha mulher chata em casa. Ele não deixava a mulher dele, não. Ele morreu casado. Oxi, morreu casado, foi. Não era putaria, não, era... melhoramento genético. Tome. Olha que coisa, velho. Então a história do Brasil, Zil.